Agradecemos aqui novamente, então, a BD Conch pelo espaço e BDFan Paraná por ser parceira desse evento, e cumprimento o professor Anderson Schreiber aí, nosso parceiro de longa data, e também uma pessoa que está inquieto com essas mudanças da pandemia nas relações familiares. Estamos pensando junto e resolvemos externar as nossas angústias incipientes, mas compartilhar com vocês. Bom dia, Anderson. Bom dia, Ricardo. Espero que tudo esteja bem aí, que esteja funcionando direitinho lá no Instagram, que o pessoal esteja ouvindo bem. É a primeira vez que eu faço multiplataformas aqui com vocês, da BD Conch, então espero que esteja funcionando bem lá. Enfim, prazer estar aqui e participar. Vamos em frente, então. O pessoal está elogiando o som, diz que está bom. A gente agora deve também, assim que estabilizar, subir no YouTube, no Facebook, que a gente se comprometeu a fazer multiplataforma. Então, em breve, as coisas devem funcionar. Vamos prosseguindo a nossa live, então. E o objetivo aqui seria conversar sobre esses efeitos da pandemia, essa quarentena, o nosso isolamento, que estamos todos enfrentando aqui com variada intensidade, no Rio e São Paulo um pouco mais, aqui em Curitiba, onde eu estou, em outros lugares um pouco menos, mas todos estamos nesse mesmo barco aí, com restrições à nossa convivência, deslocamento, dificuldades de exercer a nossa vida, e que, como não podia deixar de ser, afeta os nossos relacionamentos pessoais, em especial os nossos relacionamentos familiares. A dificuldade no convívio com os filhos, na convivência, e a dificuldade até mesmo em travar as relações afetivas de sempre, ou seja, como nós temos aí conversado, né, Anderson, os amantes de toda sorte foram abatidos de algum modo, né, pegos no contrapé por essa pandemia. Então todo mundo aí teve, né, de algum modo, um abalo nas suas relações afetivas por não poder conviver ou por ter que conviver demais, enfim, ou um ou outro, seriam esses dois lados da moeda. Então, queria primeiro te provocar aqui para conversar, Anderson. Muitas pessoas ficaram aí já perguntando: união estável virtual, o que é isso? Nunca ouvi falar, do que se trata. E você, então, que está lançando provocativamente essa ideia, e tem até um artigo no Prelo sobre o tema, a gente queria te ouvir de início, então, quais que são as suas ideias sobre essa, então, você até mesmo comenta que o nome não seria adequado, mas seja o que mais traduz o que você está refletindo aí. O que é a união estável virtual, Anderson? Conte para a gente. Ô, Ricardo, você é um provocador, né? Mas eu vou tratar do tema, sim, que é um tema interessante, que basicamente é o seguinte, né? Qual é o grande efeito da pandemia sobre a união estável? A gente tem, na verdade, um problema que não é de hoje, que não veio da pandemia, que é uma certa definição da união estável no Código Civil, no artigo 1723, que é uma definição de difícil aferição prática. Você está me ouvindo bem, né? Sim. De difícil aferição prática, porque a união estável é definida como aquela convivência duradoura, contínua, pública, com o objetivo de formar família, né? Essa é uma definição que é quase tautológica, né? Ou seja, é família, aquela convivência com o objetivo de formar família. Então, a união estável, esses outros caracteres, claro, a continuidade, a duração, que estão dentro da própria ideia de estabilidade, são importantes, mas também é difícil. A gente já teve discussão sobre quanto tempo, né? A gente tem precedentes judiciais discutindo: olha, namorou 1 mês, 2 meses, coabitou, e aí, como é que é? Vira união estável, não vira? A gente tem o requisito da publicidade, que também é um requisito polêmico, porque a gente imagina, por exemplo, se a gente conhece vários casais homoafetivos que, às vezes, por uma questão de não se sujeitar a um preconceito em lugares mais conservadores do país, não publicizam a sua relação familiar de maneira ostensiva, mas nem por isso deixam de ser família, né, naturalmente. Então, assim, os requisitos, a definição legal da união estável no 1723 era uma definição muito, muito fluida, e a gente sempre teve essa dificuldade de separar o namoro da união estável, né? E a união estável do namoro. E hoje, com a pandemia, isso vai ser colocado ainda mais em xeque. Por quê? Porque o grande critério que a jurisprudência utilizava era a coabitação. E hoje a gente tem tanto situações de coabitação que não são situações de família, por exemplo, namorados que decidiram coabitar para ficar juntos por causa do isolamento, mas não querem formar uma união estável, como a gente tem situações, ao contrário, de pessoas que não coabitam,
mas que estão, às vezes, estreitando seus laços por meios eletrônicos, por meios digitais. E é isso que tem sido chamado de união estável virtual nas discussões surgidas com a pandemia. Eu até sustento que virtual não é um bom nome, o ideal é união estável à distância, por meios à distância, mas o fato é que é justamente essa ênfase, ou seja, é possível conviver afetivamente com o objetivo de construir família através de meios eletrônicos digitais. É isso que a ideia de união estável virtual vem desafiar o direito de família para a gente dizer se é possível ou não. Muito interessante isso, e acho que a gente está percebendo também no direito de família, né, um efeito que diversos pensadores estão falando, que a crise aguda da pandemia, ela vem colocando em xeque, questionando diversos, né, conceitos que a gente tinha do século passado, que tem que ser agora reconfigurados para essa nova realidade que se impõe. Então, Edgar Morin fala isso, o Harari também tem falado isso, e quem sabe agora essa angústia com as dificuldades que todos estamos vivendo aí das restrições, de isolamento, desvelam uma insuficiência que a gente já vinha levando, como você bem colocou, do nosso conceito de união estável, da tratativa de união estável não muito adequada, do nosso querido Código Civil de 2002, que eu falo que ele é um Benjamin Button, que é um novo que já nasceu velho, porque, enfim, né, ele foi feito décadas antes. Parece que essas insuficiências agora foram desveladas e colocadas à mostra totalmente, que situações como essa, como você bem destacou ali, pessoas que... E os nossos hábitos, Ricardo, estão se alterando, né? Você vê, por exemplo, essa conversa aqui que a gente teria na BD Post, em Curitiba, ou aqui na UERJ, no Rio de Janeiro, a gente passa a ter dessa forma, e às vezes até com um alcance maior, né? Então, as relações têm se alterado muito, as convivências, de modo geral, para se colocar no ambiente virtual, no ambiente digital, eletrônico. Né? Então, isso também afeta um direito de família, que é um direito centrado sobre essas relações de convivência. Você também tem um artigo no Prelo sobre a questão das conjugalidades transitórias, né? Eu queria te provocar sobre isso, porque eu acho que talvez seja o espelho dessa união estável virtual, essa conjugalidade transitória. O que você tem, como você tem definido aí esse termo? Sem combinar, o que me chamou a atenção foi, quem sabe, um outro aspecto desse mesmo problema, que foi como, então, que as medidas de restrições aí da pandemia e de isolamento fizeram com que muitas pessoas passassem a querer coabitar, ou tiveram que coabitar, certo? Mas sem uma intenção deliberada ali de ter uma união estável. Então, pessoas que possuem alguma ligação afetiva e vão agora coabitar por alguns meses, nesse período aí de isolamento e quarentena, mas que não querem, não se veem numa união estável, e também isso pode questionar o direito. Por exemplo, nós tivemos noticiado aí que o Bruce Willis e a Demi Moore voltaram a conviver agora, já estão separados há muitos anos, tiveram um casamento aí de 87 até o ano 2000 e voltaram agora a conviver, tem uma filha em comum, para conviver com a filha nesse período, 3 medidas, voltaram a coabitar, mas eles estão aí divorciados, certo? Então também tem os pais da Thaís Araújo, foi noticiado aqui no Brasil, vários casais, tem uma matéria do Globo, então vários casais divorciados passaram a coabitar para melhor cuidar dos filhos, essas tarefas difíceis aí nesse período. Então são pessoas que tiveram um vínculo de conjugalidade, têm um filho em comum, estão coabitando, mas sem uma união estável, sem efetivamente, certo, o interesse em construir novamente uma família conjugal, vamos dizer assim. Só que a leitura dos critérios, vamos dizer assim, do direito clássico, dos conceitos de família e do Código Civil, poderiam aparentar uma união estável. São pessoas que tiveram uma ligação afetiva, têm um filho em comum, estão coabitando, parece que é união estável. Mas quem sabe não seja. Então, outro caso também que tem acontecido, foi narrado também, até aí do Rio de Janeiro, né, o escritor, e Rui Castro também narrou a sua angústia aí da pandemia, que ele tinha uma namorada... Grande Rui Castro. Ele tinha uma namorada, já, Heloísa, há 30 anos por aí, e Rui Castro dizia, um dos problemas para ele, que teve outros casamentos, ele fala que a coabitação é a morte do amor. Ele fala até, né, que a coabitação mata efetivamente esses afetos. Daí ele evitava isso, namorava já há alguns anos com a Heloísa e não queria coabitar, mas tendo em vista as restrições aí, principalmente no Rio de Janeiro, onde eles vivem, essa dificuldade toda, resolveram coabitar. Então são namorados, se veem como namorados, têm uma relação afetiva, mas eles estão coabitando apenas tendo em vista, a princípio, as restrições e dificuldades da pandemia.
Então, será que seria uma união estável necessariamente, vamos dizer assim, se levado a juízo, isso seria visto como uma união estável? Então, essas coabitações aqui pela pandemia passam, quem sabe, a colocar em xeque nossas categorias clássicas e aquilo que a doutrina, a jurisprudência vinham fazendo um arremedo, tentando consertar o conceito não tão adequado do Código Civil e da doutrina. Você até mesmo diferencia no teu livro também uma interessante entidades familiares de relações familiares, faz uma distinção até para abrir um leque, quem sabe seja maior, e nesse leque, quem sabe, a gente conseguir arrumar um conceito dessas conjugalidades transitórias, entre aspas, que seriam falar de relações afetivas transitórias também, mas acho que essa tua proposta, o teu conceito, você pode falar sobre isso também, como se diferencia isso, você abre um leque maior que agasalha essas situações aí novas. Eu vejo com um pouco de análise crítica essa expressão entidades familiares, que acabou se tornando muito frequente nas nossas discussões de direito de família, né? Por quê? Porque eu acho que quando a gente trata a família como entidades familiares, dizer, claro que a ideia original dessa expressão era abrir em relação ao matrimônio, né? O matrimônio era a única forma de família. E aí veio a defesa das entidades familiares para dizer, olha, existem outras formas de família. Então, historicamente, essa expressão teve uma importância muito grande e isso tem que ser registrado. Mas eu acho que hoje, diante do já amplo reconhecimento de que a gente tem várias formas de família, a ideia de entidades acaba fazendo com que a gente tente encaixar todas as famílias em algum quadradinho, né? Em alguma dessas entidades. Então a gente fica lá listando, cada dia algum autor aparece com uma nova entidade familiar que ele descobriu, né? Então, e aí a gente fica tentando encaixar nessas entidades. Isso tem um efeito prejudicial muito grande, a meu ver, no sentido de que isso impede que a gente reconheça relações familiares múltiplas, às vezes sobrepostas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de famílias simultâneas, na verdade, falando de relações de conjugalidade simultâneas, que as pessoas podem decidir livremente, legitimamente manter, quando a gente usa o conceito de entidade familiar, já não dá certo, porque a gente tem que encaixar ou numa união estável, ou na outra, ou num casamento, ou em alguma outra coisa. Então, a expressão entidade familiar leva a gente a um raciocínio um pouco tópico, enquadrativo da família dentro de uma entidade pré-determinada, um modelo pré-formado, ainda que hoje a gente reconheça a pluralidade desses modelos. Eu prefiro a expressão relação familiar, porque eu acho que ela abre o nosso olhar para essas relações que se cruzam, que são sobrepostas e que podem estar dentro da esfera de escolha e autonomia de cada um. Com relação à coabitação, é exatamente o que você falou, quer dizer, eu acho que diante de uma definição muito aberta que a gente tinha e diante de uma certa tradição também importante historicamente, em que a união estável foi vista como uma grande proteção, né? A união estável foi consagrada tanto pela Constituição quanto na sua disciplina no Código Civil, como uma forma de proteção daquelas famílias que eram mantidas à margem do direito, quando não vistas com suspeita e discriminação, né, pelo judiciário. Então, a união estável foi muito importante, é muito importante nesse sentido. Mas essa visão protetiva de que a união estável é um meio de proteção acaba fazendo, muitas vezes, com que o judiciário tenda mais para a união estável do que para o namoro, né, porque a união estável é um modo de proteger. E isso, com uma definição aberta demais de união estável, gerou esse caminho na nossa jurisprudência, que é usar o subterfúgio da coabitação. Tem coabitação, é união estável, né? Há decisões assim, muito emblemáticas do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que a união estável é o fator indicativo mais forte, a coabitação é o fator indicativo mais forte da união estável. Então, essa pandemia, esse isolamento forçado, seja nos casos em que está produzindo essa conjugalidade transitória que você mencionou, essa coabitação forçada pelo confinamento, seja nos casos em que as famílias estão se formando independentemente da coabitação, independentemente de uma presença física, ela põe em xeque esse subterfúgio da coabitação. A gente vai precisar ter mais cuidado, ter uma análise mais criteriosa nessa distinção entre união estável e namoro, né?
Muito bem, até a professora Rose, Ana Luísa, vários colegas aqui, Priscila Barbeiro, Alexandre Barbosa, a professora Carla Moutinho, enfim, alguns até comentando da questão da autonomia privada. Eu prefiro liberdade existencial, aqui seguindo meu orientador, o senhor Carlos Pianovski, mas realmente acho que é o momento agora de nós tratarmos dos nossos problemas do século XXI, vamos dizer assim. Os nossos professores resolveram com as suas categorias de soluções os problemas do século XX, que eles tinham lá só o matrimônio, eles conseguiram, né, com esforço, adequar quantidades familiares, abriram, a partir de uma leitura civil constitucional, as soluções para aquele momento. Mas parece que nós agora temos que pensar os problemas, vamos dizer assim, do século XXI e tentar adequar os conceitos à nossa realidade, que ela tem essas peculiaridades e essas mudanças. Então, parece que aquelas soluções do século passado, quem sabe, não sejam as melhores agora. Um exemplo, Anderson, até a própria solução do STJ, quando procurou fazer um meio termo disso, aquele julgado de 2012 de namoro qualificado, certo? Que então o STJ procurou então criar, vamos dizer assim, uma outra entidade ali, vamos dizer assim, que eu falou, uma outra caixinha, uma outra categoria. Não é união estável, então, mas também não é um simples namoro, é um namoro qualificado. Ele procurou usar como critério distintivo a intenção de construir família, que é um outro critério complicado, seja do Código Civil, seja da própria doutrina e da jurisprudência. Que seria essa intenção de construir família? Isso é meio tautológico, né? Família, a intenção de construir família, mas naquele caso paradigmático, então, do STJ de 2012, que efetivamente eles reconhecem esse namoro qualificado, eles falaram assim, não, era um casal de namorados, então, que tinham namorado há muitos anos, foram morar junto no exterior, que o homem foi transferido, daí a moça foi junto com ele, moraram junto no exterior, voltaram, moraram junto algum período, alguns anos no Brasil, e depois casaram, né, com comunhão parcial de bens e tudo. E aquele período que eles moraram juntos, tiveram um namoro longo, vamos dizer assim, com indo para o exterior, ela foi lá por ele, voltou e morou aqui no Brasil, foi visto como namoro qualificado, e o STJ entendeu, falou, não, eu entendo que naquele período anterior ao casamento, eles não tinham intenção de construir família. E o curioso aqui, Anderson, é que eles tanto viviam juntos e depois casaram, ou seja, se isso não é a intenção de construir família, o que seria então, né? Porque eles viveram juntos uma união estável, um relacionamento afetivo longo, com coabitação, e depois casaram, inclusive. Ou seja, não tinha intenção de construir família nesse caso. Parece também que a intenção de construir família não é um critério bom, também não ajuda. Então, a coabitação, ela está sendo colocada em xeque agora, ainda mais com a pandemia, já era insuficiente, mas agora foi colocada totalmente em xeque com essas dificuldades da pandemia. E o outro critério também preponderante, essa intenção de construir família, não parece adequado, seja pela sua subjetividade, dificuldade de apuração concreta, analisar a qualidade desse vínculo afetivo em períodos como o especial como o nosso, aqui de pandemia, também é complicado. As pessoas não estão vivendo publicamente, não estão saindo, não estão, né, tendo contato com outros, então parece que nós temos que rever justamente até mesmo esse segundo critério também, dessa intenção de construir família, também parece limitado, quem sabe não tão adequado aí para o período. O que você acha disso? Eu acho, em primeiro lugar, que a definição, a previsão no Código Civil, no 1723, que a união estável é a convivência com o objetivo de construir família, é tautológica, né? Como eu disse, a família é a convivência com o objetivo de construir família, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então, é realmente muito difícil. Segundo, muito difícil aferir a intenção dos participantes, não só pela questão jurídica, como você colocou, pela questão da vida, né? A gente, quantas vezes você ingressa num relacionamento e você não está pensando nisso, que você não para uma relação e diz assim, bom, e agora? Estou com a intenção de constituir família ou não? Né? As coisas vão acontecendo. Então, nem tudo é planejar, nem todo mundo tem esse Sabe, um exemplo disso, Anderson? Me dá um parênteses, só um exemplo de como você tem razão no que está falando. No próprio caso do Ricardo e Heloísa, né, no podcast O Assunto, perguntaram para eles, e depois que acabar a pandemia, vocês vão continuar morando juntos? Eles falaram, isso a gente não sabe ainda, isso a gente vai ver depois, isso é a pergunta de $1 milhão e tal. Nem eles sabiam como você está colocando. Às vezes nem os integrantes da relação sabem qual a sua intenção. Ainda bem que você deu o exemplo do Rui Castro. Achei que você ia dar um exemplo pessoal seu, eu fiquei preocupado. Mas, assim, que ótimo, do Rui Castro é muito bom. E é isso, muitas vezes a gente não sabe, né? A coisa vai acontecendo, as pessoas não agem desse modo planejado, definindo uma intenção prévia das coisas. Então, o critério da intenção ele é ruim, porque na vida isso não acontece dessa forma. Segundo, ele é ruim porque a intenção é a intenção de cada um. Nada impede que você tenha um casal em que um tem uma intenção de construir família e o outro não. Né? E não necessariamente isso é discutido abertamente.
Então, as intenções são individuais, né? A gente vive tantos problemas no direito dos contratos para definir qual é a vontade comum dos contratantes. Então, a gente trazer isso para o direito de família é um critério que é problemático já em outras searas e que a gente puxar isso para o direito de família talvez não seja uma boa solução. E com relação ao namoro qualificado, é isso, né? Quer dizer, é essa intervenção jurídica no espaço de liberdade existencial dos conviventes, que é muito difícil, né? Eu lembro sempre, você mencionou nossos amigos, Ana Luísa, a Rose, que participaram comigo lá atrás, em 99, 2000, dos encontros, primeiros encontros de pesquisa do Perfis de Direito Civil, grupo de pesquisa liderado pelo professor Gustavo Tepedino, aqui na UERJ, e do grupo de pesquisa do Copérnico, liderado pelo professor Luiz Edson Fachin, aí de Curitiba, que gerou tantos amigos comuns que devem estar aí no Instagram. Não estou vendo o Instagram agora, mas devem estar aí participando, eu agradeço pela presença. Mas nesses primeiros encontros, eu lembro a gente discutir a questão do bem de família, a proteção do bem de família para o devedor solteiro, e o STJ tinha decisões em que ele dizia assim: olha, o solteiro, ele é família em potencial, quer dizer, se estica a categoria jurídica, quando você forma uma entidade fechada, você tem que esticar aquela entidade a tal ponto que aquilo começa a ser tecnicamente insustentável. Então, com o namoro, eu acho que acontece a mesma coisa. O namoro é um espaço de liberdade existencial, livre. Se a gente começar a dividir o namoro em namoro qualificado e não qualificado, quem namora não qualificadamente vai ficar muito chateado, porque os namorados, todo namoro é altamente qualificado, né? Então, namoro qualificado é uma questão ruim. E para comprovar essa intenção, tem muita gente que diz assim: não, mas basta fazer um contrato de namoro, que é uma coisa assim, contrato de namoro é uma figura inteiramente insólita, inusitada, né? Além da validade jurídica ser questionável. Constrangimento. Porque você registrar a intenção naquele momento que você está namorando não impede você de 2 dias, 3 dias depois mudar de intenção, né? Aquilo não te paralisa para frente, então tem pouca validade ou pouca utilidade jurídica. Além de tudo isso, para muita gente o contrato é a antítese do namoro, né? Namorar é justamente não ficar discutindo, contratar, já definir essas cláusulas. Tem gente que diz: não, isso é um amor romântico. Tem um amor pragmático, maduro, que é um amor que define isso tudo previamente. Tudo bem, mas essa é uma escolha das pessoas de escolherem como elas vão viver o amor. Se elas quiserem viver o amor romanticamente, que lindo. Pessoas mais jovens, normalmente, ingressam por essa via do amor. Você falou de confinamento, eu fico trucidado aqui com a tortura que devem estar vivendo os namorados adolescentes. Você imagina, impedidos de se encontrar, estão na casa dos pais. Minhas filhas são muito novas, ainda bem, não namoram ainda. É difícil, né? Como é que você vai... aí tem o interesse da outra família, tem a segurança e a saúde das pessoas que estão nas duas casas. Esses adolescentes podem se encontrar ou não podem ir um para a casa do outro ou não podem. Se pegar a realidade do Rio de Janeiro, onde está todo mundo confinado, o grau de confinamento aqui é de 75%, 80% em vários bairros da cidade. Então, quer dizer, as famílias estão se protegendo. Então, como lidar com isso, né? O adolescente tem que ser ouvido, claro que tem que ser ouvido, tem que participar dessa decisão, mas em última análise pode ser que não aconteça, e como é que você lida com isso? Então, o tipo de amor que cada um quer viver é uma escolha pessoal, existencial, e é muito ruim quando o direito começa a entrar nessas coisas, isso é um namoro qualificado, isso é um namoro, daqui a pouco vão começar a criar categoria jurídica para o ficante, ficou qualificadamente, não ficou qualificadamente, não dá, a gente vai acabar ingressando numa intervenção estatal nas relações afetivas que não é boa, né? Toda a doutrina mais recente, aí Rodrigo da Cunha Pereira, outros tantos grandes nomes, Rolf Madalena, outros tantos grandes nomes do direito de família, tem sustentado justamente o contrário, né? O Estado tem que manter um espaço aí, claro, tem que interferir, por exemplo, para impedir violência doméstica, que tem aumentado muito com o confinamento, tem que interferir para diversas questões, evitar alienação parental, que é outro problema, mas em geral, assim, para as relações afetivas, vamos deixar o Estado um pouquinho fora, né? Para mim, esse é um ponto central disso aqui, até e exemplo de angústia, como você colocou, a doutora Priscila Barbeiro lembrou um caso aqui, imagine a dificuldade das famílias simultâneas com esse período agora de confinamento, né? Até foi interessante essa semana noticiar o caso, né,
de um pesquisador do Imperial College, lá da Inglaterra, que fez aquele estudo, terminou um confinamento super severo e tudo, e ele renunciou até o cargo dele, porque ele confessou que furou o isolamento para encontrar uma amante dele, enfim, ele não resistiu a mais de 2 meses confinado sem encontrar o amor da sua vida, e até acabou, então, renunciando ao seu cargo lá. As afetividades têm dessas peculiaridades, né? Mas é que parece... As afetividades, inclusive as simultâneas, elas sempre encontram um caminho, né? Depois dão os seus jeitos. Mas esse caso do pesquisador foi um que era, acho que é o Ferguson, né? Quem era o pesquisador? Eu não lembro o nome dele, mas é o do Imperial. Eu fiquei muito chocado com uma matéria que me mandaram outro dia, eu não lembro qual era o tabloide inglês, que dizia isso, dizia que ele renunciou ao cargo do governo dele por conta disso, porque foi flagrado, ou enfim, descobriram que ele estava encontrando a amante, e aí publicaram a foto da amante que tem amante não é um bom termo, né? Namorada, sei lá como a gente... Sim. Melhor, mas assim, publicaram a foto dela e ela tem filhos, tal, quer dizer, realmente, aí tem uma outra questão que é a liberdade de imprensa, né? Até que pouco a imprensa precisa expor uma pessoa, bastava a foto dele, que é o personagem público dessa história. Sim, né? Claro, não tem nada mais pesado que uma pessoa, mas bastava ele, né? Não precisava, enfim. Penso que acho que a gente pode apurar nessa primeira parte da conversa que um ponto central é a revisão dos nossos conceitos ou até das nossas traduções jurídicas, vamos dizer assim, dos relacionamentos, que é necessário atualizarmos aquelas leituras que fizemos do século XX, que foram ótimas e atendiam aquela demanda, quem sabe agora tem que ser um pouco remoduladas, um pouco, certo, reconfiguradas para essa nova sociedade do século XXI que inicia depois da pandemia, segundo alguns historiadores, né? A virada do século não foi no ano 2000, será agora. Parece que nós temos que rever... tentou isso, não é verdade? Temos que rever isso. E o ponto central, eu acho, nesta releitura, seria justamente dosarmos novamente qual a intervenção estatal nas relações familiares. Eu acho que aqui também está havendo um excesso, quem sabe é o momento de a gente balizar isso, equacionar novamente, certo? Que está havendo um excesso em alguns casos, né, desses aí, é uma angústia quase das pessoas que não têm mais o espaço de liberdade essencial algum fora, né, das amarras do Estado, aquele ditado antigo que fala assim, né, durma com a sua amante e acorde com o Estado, falar o que em Portugal foi falado há muito tempo, aqui no Brasil está quase isso agora, esses namorados, então, que vão coabitar por 3, 4 meses, quem sabe, contra a própria vontade deles, pode ser que o Estado, o juiz da manhã venha dizer, não, isso é uma união estável, terá efeitos severos jurídicos, mesmo que vocês não queiram. Parece, então, que aqui é uma excessiva intervenção estatal nas questões de liberdade essencial, onde não há nenhuma desigualdade, e todos de boa fé, obviamente, e sem qualquer ofensa, nenhuma vulnerabilidade, parece que nós temos que reconfigurar e dar um maior espaço de liberdade essencial para as pessoas, autonomia privada, patrimonial, quando for o caso também, mas reduzindo a intervenção estatal e reconfigurando um pouco os conceitos. Eu acho que esse é um sentimento que você teve com as suas ideias, e eu aqui também, em Curitiba, sem combinarmos antes, tive com outro enfoque também a mesma angústia. Eu acho que a gente pode traduzir como um sintoma como esse, a necessidade de a gente rever as traduções jurídicas aí desses relacionamentos, quem sabe até alterar algumas nomenclaturas. Você veio com a união estável virtual provocativamente para colocar em xeque os critérios rígidos aí, sólidos dessa união estável. Eu também questiono dessas coabitações pelo confinamento. Podemos pensar em conjugalidades transitórias? Será que não era o momento de pensarmos nisso, dando um novo espaço de liberdade aí para os amantes? Será que não seria interessante? Então, parece que seriam esses os pontos dessa nossa primeiro tema de conversa, Anderson. O que você pensa nisso? Isso, eu acrescentaria só esse ponto, assim, de uma maneira mais específica, talvez, que os efeitos da pandemia no nosso modo de se relacionar, no nosso modo de conviver. Quer dizer, Olivia, minha filha, está vendo a avó pelo Zoom, então se encontram pelo Zoom, anseiam pelo novo encontro pelo Zoom. Quer dizer, uma coisa que às vezes a gente, que é de uma outra geração, vê como um meio encontro. Eu lembro que eu pensava assim, será que é bom ela ver as crianças do colégio pelo Zoom e se divertem pelo Zoom e convivem pelo Zoom? Então, acho que esse confinamento ele está gerando uma remodelagem das nossas formas de convivência, que colocará em xeque o subterfúgio da coabitação na definição da união estável. E por isso eu acho que a gente vai precisar de um conceito mais rigoroso, tecnicamente, né? O direito de família ele foi inundado pelo afeto, e você é um dos grandes nomes
do tema, mas agora eu acho que talvez a gente precise, justamente para defender esses espaços de liberdade, de construções mais técnicas, rigorosas, para que a gente possa conseguir separar essas relações. Então, não vai bastar o discurso de homenagem ao Neoestado, que o Neoestado é protetivo, que é tudo isso. A gente vai precisar de conceitos mais técnicos do que aquela definição abertíssima que a gente tem do artigo 1723, sob pena de não só a gente impor modelos, como a gente, às vezes, dá margem para oportunismo, para alegações posteriores que não correspondem à realidade, enfim. Então, acho que é importante isso, do seu ponto de vista específico, mas, no geral, é bem isso que você colocou, essa transformação geral aí sobre essa perspectiva de uma proteção, realmente, à liberdade existencial na vida afetiva. E aqui acho que o que torna ainda mais premente essa necessidade é essa equiparação, certo? Quase plena, vamos dizer assim, entre união estável e casamento. O Suzano Veloso é um dos que falam que a equiparação hoje já é plena, aquele jeito dele, já não há diferença, tal, porque a gente foi paulatinamente para equiparar muitas desigualdades injustificadas e inconstitucionais, foram equiparando, e agora com a última equiparação sucessória, que a Ana Luísa participou no Supremo representando em BDFAM, conquistou-se, então, uma equiparação que se defendia para muitos autores, mas trouxe agora, de novo, uma dificuldade, porque não há mais essa similitude entre união estável e casamento, amarra ainda mais, reduz, sufoca ainda mais as pessoas que querem ter alguma relação mais fluida, sem comunicação patrimonial. Essa equiparação hoje entre união estável e casamento sucessória exige uma comunicação patrimonial ou durante a vida ou na morte. Não tem como duas pessoas se unirem afetivamente sem comunicação patrimonial. E mesmo na separação de bens em vida, na morte tem comunicação patrimonial. Quer dizer, o Estado está amarrando as pessoas de tal jeito que obriga a ter uma comunicação patrimonial inexoravelmente, o que é uma coisa que parece que não tem sentido, né? Pois é, você soma isso, a tendência jurisprudencial de pegar o namoro e transformar em união estável, no final das contas não tem saída mesmo, porque a saída seria o namoro, né? Sim, nós temos que rever as categorias. É cada vez mais difícil, e aí as pessoas correm para os contratos para tentar se proteger, mas aí como é que você está fazendo um contrato sobre o direito sucessório? Aí tem toda a questão do caráter cogente do direito sucessório, que é um ponto que daria outra live, né, para a gente discutir uma necessidade de abertura maior do direito sucessório para a autonomia privada, mas eu acho exatamente isso. Eu não acho que... Eu sou um dos que defende, inclusive em artigos que já publiquei, que não houve uma equiparação da união estável ao casamento, mas é verdade, a gente pega vários textos, várias coisas, e desde lá de trás, né, a gente via uma união estável construída à imagem e semelhança do casamento, a possibilidade de conversão da união estável em casamento, tudo jogava para um lado, que era aquele lado. A união estável, ela é um princípio de casamento, né? Ela vai virar casamento um dia, né? Quando não é nada disso. A união estável é uma belíssima forma de convivência afetiva, livre, aberta, onde não há o dever de fidelidade conjugal, o dever de lealdade, de transparência com o outro, mas não o dever de fidelidade conjugal, onde não há outras amarras que são próprias do casamento. Eu acho que o Código Civil ali, ele erra quando ele atrai impedimento matrimonial para a união estável. A união estável é, por definição, uma relação fática, livre, aberta. Acho que as secretarias de Fazenda dos estados brasileiros todos erram quando vão lá e pedem comprovações da união estável em escritura pública, que não é necessária. Então, enfim, eu acho que, de certa maneira, a gente sempre empurrou, a doutrina brasileira sempre empurrou a união estável na direção do casamento, quando ela poderia ser uma coisa muito mais aberta, muito mais interessante, uma forma de convivência onde coubesse muito mais coisa. Então, enfim, eu concordo com tudo isso que você falou. Quero só mandar um beijo enorme para duas pessoas que você citou, que eu tenho muito carinho e afeto, que são a professora Ana Luísa Nevares, minha querida amiga, e o professor Zeno Veloso. Um abraço fortíssimo para ele, um beijo grande para ele. Vários amigos aqui, o professor Alexandre Barbosa também, o pessoal da Confraria de Civistas. Grande Alê. É uma alegria estar com todos aqui, e efetivamente parece que aqueles conceitos que foram modificados até hoje não se acomodam mais para essas relações fluídas, líquidas, como o Bauman defende, e essas uniões estáveis de pouco tempo, ou uniões estáveis até do fim da vida. A pessoa, às vezes, né,
já com 60, 70 anos, tem uma união estável de 3, 4, 5 anos, com casamentos anteriores e filhos anteriores. Parece que esses conceitos e aquela equiparação plena que se defendeu durante o século passado não seria mais interessante hoje, porque se equiparar totalmente a união estável ao casamento, eu costumo dizer, é a morte da união estável, né? Porque ela surgiu para ser uma opção ao casamento. Se equipara totalmente, você mata aquela opção que as pessoas tinham e voltamos a ter um modelo só de conjugalidade, que parece que essa não é a ideia, né? Então nós temos, quem sabe... Vou contar uma rápida história. O filho de uma cliente minha me telefonou há uns meses atrás e disse: eu queria saber se a minha mãe está vivendo em união estável. Ela tem um namorado, enfim, não sabia. Eu queria saber se ela está vivendo em união estável. Eu falei: olha, liga para ela, né? Telefona para ela, conversa com ela, o advogado dela. Assim, acho que é melhor você conversar com ela. Aí ele falou assim: não, eu liguei para ela, pediu para eu ligar para você, porque ela falou que não sabe. É essa situação que as pessoas vivem na prática, né? As pessoas, a convivência é fática, é um desenrolar daquilo. Então, nem todo mundo vive a vida preocupado com essas categorias jurídicas, né? Isso é um vício nosso profissional, mas não é um vício dessas pessoas. E mesmo nós que temos esses vícios, às vezes a gente esquece os vícios, abre mão. Com certeza. Em prol do amor, né? Então é isso, a vida é assim, o amor não é programado, né? Algumas pessoas estão perguntando então qual o novo conceito de família e tudo, etc., provocativamente. Parece que a nossa ideia aqui da live não é querer trazer o novo conceito, mas quem sabe desvelar as suficientes e conceitos até hoje já seja o primeiro passo para que a gente possa passar, então, junto a pensar em novos contornos, em novas definições, em novos critérios, quem sabe que sejam mais adequados para essa nossa realidade líquida, fluida, certo? Afetiva, né? Que a afetividade, eu defendo aqui, é o grande princípio hoje das relações familiares. Então, quem sabe a gente possa reconstruir algumas categorias adequadas mais ao nosso momento. Parece que esse é o nosso recado aí da nossa live, longe de querer a gente definir aqui numa live rápida do Instagram, aqui do YouTube, isso. Mas, enfim, acho que passar a pensar, a enfrentar esse desafio, acho que é uma consideração importante. Fala, Anderson. Eu acho que o conceito de família, assim, tentando responder uma pergunta que é irrespondível, né? Todas as ciências sociais tentam definir família e não conseguem. Eu recomendo a leitura do Família em Desordem, da Elizabeth Kudinesco, que mostra bem isso, quer dizer, como é difícil definir família, mas talvez seja um falso problema para o direito, essa é a minha impressão hoje. Eu acho que a gente não precisa, talvez, definir o que é família. O que a gente está discutindo, no final das contas, são quais são os efeitos patrimoniais e existenciais de certas formas de convivência. Então, o que a gente precisa é identificar quais são esses efeitos e quais são as premissas que geram esses efeitos, ao invés de tentar ficar definindo a família em geral, que talvez, além de ser tecnicamente talvez muito difícil, talvez seja muito pretensioso, né? Porque o próprio conceito de família se transforma. Olha o que a gente está vivendo hoje, quer dizer, uma família, pode-se construir uma família remotamente? Talvez com toda essa convivência ingressando para o mundo eletrônico digital, talvez seja possível. Se a gente pensasse alguns anos atrás, a presença física, o contato físico, ele era absolutamente necessário. Então, acho que o que a gente está tratando, no fundo, é de uma distinção de efeitos existenciais e patrimoniais a partir de certas premissas, e não de uma definição geral de família, onde a gente colocando ali, então, porque aí vira um raciocínio dicotômico, né? Não família, não tem nada, não tem nenhum efeito. É família, entrou aqui, tem tudo. Quer dizer, então, esse drama dos juristas de tentar definir família talvez seja um drama que nos aprisione, ao invés de nos libertar e fazer com que a gente enxergue essas relações e crie regimes jurídicos mais previsíveis, mais seguros para as pessoas que estão convivendo. Então, acho que esse é o grande enfoque. Quando eu falo em rediscutir a definição de união estável, a definição legal de união estável, mostrando as insuficiências dessa definição, é nessa linha, não é na linha de, então vamos mudar agora todo o conceito de família. Não é isso. O conceito de família, o direito nunca conseguiu definir, como a sociologia tem dificuldade em definir, como a antropologia tem dificuldade em definir. O que a gente tem que tratar é dos efeitos jurídicos. É isso que a gente precisa. Eu estou totalmente de acordo, isso vale para a união estável também. Estou perguntando aqui, acho que vale a mesma coisa para a definição de união estável. E eu lembro que essa ideia conceitualista, legalista, quase positivista de se compreender esse mal direito era uma ideia muito do século passado também. Então, o direito pós-moderno, hoje, para alguns, a gente tem uma outra dinâmica, principalmente para as relações familiares, que são realidades fáticas que produzem efeitos jurídicos. Parece que o direito aqui tem que reconhecer isso
e até a Ana Luísa lembrou aqui do Rodotà, no seu último livro, de morrer, Diritto d'Amore, quando ele fala que isso, que não adianta o direito querer encaixar a família ou construir muros muito altos para a família não entrar, que não adianta, ela vai dar um jeito de se manifestar enquanto expressão social. O direito tem que ter a humildade de observar essa realidade fática para produzir os contornos jurídicos, igual você está falando, quais são os efeitos jurídicos. E não ele quer dizer um conceito, né? Aquele leito de Procrusto, eu dou o tamanho do leito e eu corto o que está fora do leito de Procrusto, não é família, não é direito, e daí não tem nenhuma tutela. Parece que essa percepção aí que o Rodotà dá, essa sacada primordial aí, acho que é por aí a nossa nova leitura deve ser não conceitualista, e muito mais, não tem que ter aquele direito, então, regulatório, legalista, conceitualista, não. É um direito que reconhece as expressões sociais de família e vai dar os efeitos jurídicos para algumas formações e para outras não, para outras as partes vão ter a liberdade aí total para a sua existência. Eu acho que assim a gente conseguiu transmitir mais ou menos o nosso recado. Vamos aí para o último ponto, antes que a gente comentou aqui que falaria para o pessoal sobre outro tema angustiante que outras lives também já colocaram, mas que tem algum olhar, quem sabe, que você possa contribuir, que as pessoas estão com muita dificuldade em exercer a convivência familiar, as questões de guarda e convivência, ou direito de visitas, nesse período aqui da pandemia, certo? Também não longe de ter uma resposta única, mas as restrições muitas vezes têm impedido aquele regime de convivência, visitação clássico do acordo, que os pais levavam até então, e algumas pessoas têm optado por, então tem que suspender até acabar essa crise, que ninguém sabe quando, né? Que nem diz, né? Ninguém sabe quando vai acabar, e suspender uma convivência do pai, muitas vezes, né? Paterno e filial por 6, 8 meses, será que é esse caminho? Mas também muitas pessoas falam, mas não dá para deixar como está. Então, as decisões parecem ter sido muito no tudo ou nada, no meu sentir aqui, né? Ou suspende tudo, ou mantém como está, e estamos com dificuldade de, quem sabe, traduzir também como poderia ser o exercício da guarda e da convivência nesse período de restrições severas aí no deslocamento e no isolamento. O que você tem percebido disso, Anderson? Não, exatamente o ponto que você colocou, quer dizer, eu acho que tem que haver, talvez seja um certo truísmo dizer isso, mas tem que haver muita consensualidade nesse momento. É preciso que as pessoas se adaptem a essa nova realidade, né? Eu conversando com algumas pessoas, tenho até tratado dessa questão do dever de renegociar, que foi o tema da minha tese de titularidade, pensado, claro, sob a perspectiva do desequilíbrio contratual, né? O título é Equilíbrio Contratual e Dever de Renegociar, mas eu acho que o dever de negociar se aplica também a acordos de todas as outras naturezas diante de uma alteração do cenário fático. É assim que ele nasce no campo do direito obrigacional, e eu acho que ele deve se estender aos acordos de guarda, porque no final das contas é sempre um acordo de vontade. É possível falar no dever de renegociar o direito de família, então, Anderson? Eu acho que sim, Ricardo, acho que sim. Minha visão é de que sim. Claro que ele nasce em outro contexto, mas eu acho que ele se aplica, sim, por isso, porque eu acho que ele nasce justamente da ideia de que eu tenho o dever de renegociar, ou seja, antes de ingressar em juízo, eu tenho que tentar readaptar o meu contrato àquela nova realidade, aquela realidade que foi transformada nas bases da contratação. Aqui é basicamente a mesma ideia, essencialmente a mesma ideia, ou seja, eu firmo um acordo de guarda com a base, a teoria da base do negócio, como está o Laren, por exemplo, entre outros tantos, mas a teoria da base do negócio, a base do negócio era, eu podia circular livremente, né? Então, agora, com essa alteração, eu tenho um dever de renegociar, de tentar encontrar outro caminho, se aquele acordo que eu firmei nessas bases se torna desequilibrado, se torna muito difícil para algum dos contratantes. Eu tenho um exemplo pessoal, né? Eu tenho 2 filhas em guarda compartilhada e a gente mudou os dias da semana a partir do momento que houve as medidas restritivas para que ficasse mais em bloco. Então, antes era um pouco mais alternado, por conta da coisa a gente não ficar com muita saudade, muitos dias longe delas, que tem uma coisa um pouco mais alternada, e diante do confinamento, a necessidade de ir de um lugar para o outro, de uma casa para outra, etc., sair na rua, a gente bloqueou
fez blocos um pouco mais... Eu e a mãe delas fizemos blocos um pouco mais concentrados de dias. Eu acho que isso é absolutamente razoável. Agora, com a nova realidade de alguns dias atrás, que é a coisa do lockdown, a gente vai ter mais dificuldades com essas guardas, porque você pegar, por exemplo, Niterói, agora aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Niterói é uma cidade que tem uma vista maravilhosa, não, brincadeira, essa provocação que o Rio de Janeiro faz com Niterói, as pessoas de Niterói são pessoas fantásticas sempre, é incrível. Então, alguma coisa na água de Niterói, todo mundo de Niterói é muito legal. Então, Niterói, por exemplo, está decretando um lockdown, com multas para as pessoas que saírem na rua a partir de segunda-feira. E não tem nenhuma previsão, pelo menos até onde eu consegui ler dos atos normativos, não tem nenhuma previsão excepcionando a situação de pais e mães que precisam deslocar seus filhos de uma casa para outra durante esse momento. Então, é importante não só a gente estar atento a isso, mas também o poder público, né, estar atento a essa realidade, que é talvez uma das grandes situações em que você tem um deslocamento forçado durante a pandemia. Você pode pedir várias coisas em casa, se abastecer em casa, em aplicativos, mas essa crianças não tem saída. Vai ver por meio eletrônico. Pô, não dá nem para comentar isso, né? Para nós, ainda mais para a nossa geração, talvez para as gerações futuras não seja um problema, mas para a nossa geração é muito aterrorizante você imaginar que você só vai ver os seus filhos por uma tela de computador, né? Então, é difícil. E você tem contado vários casos práticos aí, pelo que eu me lembro, de situações, pessoas que a gente pensa, né? Os pais que são, um dos dois é médico, por exemplo, né? Ou teve um caso famoso do piloto. Você deve estar enfrentando várias situações aí no seu escritório. E é bom você dar um panorama aí do que você tem visto em Curitiba, onde, pelo que eu entendi, o confinamento já abriu, né? Mas ainda tem algumas medidas de restrição, não é isso? Flexibilizou um pouco, vou comentar. Antes, quero dizer que eu estou aliviado de você falar isso, porque esses dias, numa live de Berefã, Paraná, aqui, para responder uma pergunta e qual a saída e tudo, eu lancei essa. Falei, não, nós temos que seguir a tese do professor Anderson Schreiber, dever de renegociar e aplicar no direito de família. Ela tem outras bases legais, né? Brilhante tese do professor Anderson, quem não leu ainda, leia o livro dele, a tese de titularidade na UERJ, que ele defendeu há pouco tempo, e tem outras bases, obviamente, que ele sustenta lá, direito de obrigações, etc., e eu chutei, assim, para tentar me safar, joguei nas costas dele a resposta da pergunta e falei que poderíamos aplicar o dever de negociar no direito de família. Se você diz que não cabe agora, eu estava ferrado, eu ia passar uma vergonha enorme aqui, que bom que você não me derrubou nessa. Mas eu acho aí muito... Sem combinar, o mais importante, sem combinar, eu lancei na dúvida. Eu acho que essa ideia de dever de renunciar, devemos nós, advogados, até tentar reprogramar a nossa mentalidade, procurar soluções, até que o judiciário agora está sem audiência, sem atendimento presencial, tem questões prementes aí, dia a dia, semana a semana, na advocacia de família, e que a gente não pode contar com aquelas mediações do judiciário, não pode contar ali com aquelas audiências, etc. Acho que para ontem as partes assumirem esse dever. Nós, advogados, e também as partes, conversemos nossos clientes, que eles têm esse dever de negociar, eles têm que sentar com o seu ex e rediscutir, igual você falou, mudou a realidade, jogar tudo para as costas do juiz, tudo para as costas do Poder Judiciário, que está assoberbado, está trabalhando num regime aí de teletrabalho, não é o mais adequado. Teremos um risco muito grande aí de efetivamente de nós termos aqui até uma enchente de ações, estão falando aí, né, um volume muito grande aí de posterior até a pandemia. Então, acho que é o momento de nós respondermos isso. Aqui estão dizendo aí o dever de renegociar. Anderson, fala aí teu livro, tua editora, estão perguntando aqui a tese, faz o teu merchan aí. Estou perguntando qual o nome da editora. O título é Equilíbrio Contratual e Dever de Renegociar e está publicado pela Saraiva. Saraiva publicou. Maravilhoso, recomendo essa leitura e a gente pode fazer o transporte aí para o direito de família. A professora Anderson já vai ficar intimada a fazer um artigo disso, fazendo o link aqui com a... Qual autoria? Combinado, já fica compromisso aqui de publicarmos isso, porque eu penso que a solução hoje passa pela mediação, mas a mediação também tem seus custos, a forma, no mínimo, as partes têm previamente ao julgamento que renegociar essas condições novas que surgiram, que desequilibrou, vamos dizer assim, vamos importar um dos contratos, desequilibrou um acordo de visitas, um acordo de guarda, etc. Aqui, como você comentou antes, a gente tem percebido no judiciário que o juiz às vezes fica amarrado, ele não tem muitos detalhes fáticos, não sabe da vida das pessoas, então às vezes ele ou suspende a visita, tem
Algumas decisões têm apenas suspendido as visitações paternas pela pandemia, assim, em geral, sem narrar detalhes de qual é o efetivo risco, qual que é uma dificuldade concreta, por que não pode ser a convivência como era, e muitas vezes a outra parte que requer a suspensão nem apresenta uma forma alternativa de convivência paterna ou materno-familiar. Eu acho que esse é o caso. Não dá mais para ser como era antes. Ok. Qual a tua proposta alternativa para manter a convivência paterna, materno-filial nesse período aqui de certo isolamento, de certa quarentena? Eu acho que esse é o ponto. A gente não pode trabalhar com esse maniqueísmo. Ou era tudo como era antes, ou suspende tudo. Esse maniqueísmo vai ser muito nefasto, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, que não terão uma convivência ou com o pai ou com a mãe num período que se anuncia longo, de meses aí que nós vamos estar passando isso, certo? Nós temos que pensar, quem sabe, que só contar com o bom senso, a gente não tem conseguido, por isso que o dever de renegociar, eu acho que ele pode ser uma outra coerção maior, já que nós, advogados, juízes, todos podem dizer, olha, vocês têm um dever de renegociar as condições para essa nova realidade e, de algum modo, tentar manter a convivência paterno-filial para o materno-filial nesse período. Então, acho que as decisões só suspendem sem tentar essa readequação, sem exigir essa reformulação, têm sido muito prejudiciais às crianças e adolescentes, às vezes mais do que o risco de uma contaminação num deslocamento em Curitiba, digamos, que não é tão grave como outras cidades. Os pais têm conseguido deslocar com seus filhos, voltou os prazos agora, certo? Então, parece que esse maniqueísmo a gente não pode trabalhar assim. Então, decisões judiciais que têm só suspendido não é adequada. Quem sabe, o teu exemplo pessoal aí que você usou pode ser um inspirador. Algumas decisões judiciais do Paraná, que também, desembargador Rogério S., eu tenho dito o seguinte, olha, se as crianças estão sem aula e os pais em home office, e ambos têm condições de atender, então vamos aplicar o período de férias, ou a ideia do período de férias, e dividir, então, 30 dias com o pai, 30 dias com a mãe, 20 dias com o pai, 20 dias com a mãe, enfim, e dividir a convivência, reduzindo o deslocamento, que reduz o risco de contaminação e atende que as autoridades estão pedindo, mas mantendo esse direito fundamental, que é um direito à convivência familiar, tem guarida constitucional, e aqui o maior interessado não é a briga dos pais, é a criança ou adolescente ali que não pode ficar sem um convívio afastado dos seus pais por longos meses, como você dizia. Então, eu acho que as decisões judiciais aí, elas às vezes elas ficam amarradas porque as partes não colaboram, não dão a contribuição nessa renegociação e tem ficado nesse maniqueísmo muitas vezes. Então, minha sugestão é que as partes pensem nessa renegociação e tem até esse dever imposto a elas que contribuam, sejam protagonistas na construção de solução dos seus problemas familiares. Não dá para terceirizar, jogar todo o Poder Judiciário sem colaborar com isso. Então, as partes têm que assumir o protagonismo dos problemas que acontecem nas suas relações familiares, certo? As partes e seus advogados colaborando. E o Judiciário também, quem sabe não cair nessas armadilhas, porque muitas pessoas, parece, Anderson, têm utilizado a pandemia para exercer alguma alienação parental, certo? A pandemia, então vamos suspender total agora. Então, quem já tinha algum quadro de alienação parental está se utilizando da pandemia e, às vezes, até dando algumas ações judiciais aí, quem sabe, os oportunistas, para promover e acirrar uma alienação parental, que seria ainda mais lamentável, certo? Que a gente se utilizar, então, nesse momento que deveria ser de compaixão, de compreensão, de colaboração e solidariedade, a gente permitir que essa crise venha a ser mais um instrumento de alienação parental. Então, esse é o cuidado. Eu acho que até nós, advogados, temos a responsabilidade de ter no escritório, eu tenho atendido aí dia a dia casos com esses problemas, é um dos maiores problemas aqui agora, certo? E então acho que aliado ao bom senso, que muitas pessoas estão comentando aqui, esse dever de renegociar e pensarmos em soluções, vamos dizer assim, transitórias também, mas equilibradas, nem ou ser como era antes, ou suspender tudo. Tudo ou nada, quem sabe não seja uma solução. Essa é a minha leitura aqui, Anderson, né? Não sei como é que você tem visto aí do Rio de Janeiro essas questões. Não, concordo inteiramente com você, cara. Eu acho que, assim, as crianças têm que continuar sendo crianças e os pais têm que crescer, né? As pessoas se relacionam de uma maneira infantilizada, né? Querendo ter posições de vantagem, querendo ter espaços pré-definidos, quando, na verdade, tem que lembrar sempre que essas crianças vão crescer, vão ser adultos, vão espelhar esses comportamentos em alguma medida. Então, acho que, com relação ao dever de renegociar, eu acho que o fundamento normativo é, na verdade, o mesmo fundamento que a gente usa nos contratos, que é a solidariedade social, prevista no artigo 3º, inciso 1º da Constituição, e a boa-fé objetiva, que hoje é reconhecidamente aplicável ao direito de família, vários trabalhos doutrinários sobre isso. Então, é assim, no fundo, quer dizer, a grande ideia aqui é
antes de ingressar em juízo, que é sempre um litígio, é sempre uma forma de litígio, a gente precisa, por lealdade e transparência, tentar uma solução extrajudicial. Se isso se aplica às relações contratuais, relações que são patrimoniais por definição, que podem envolver existencialidade, mas que são eminentemente patrimoniais, ainda mais no direito de família, e ainda mais no direito de família envolvendo crianças, porque crianças são necessariamente afetadas, crianças e adolescentes são necessariamente afetados pela existência de um litígio entre os pais. Então, é fundamental isso, acho que é uma questão de solidariedade social e boa-fé a gente ter esse dever de negociar, essa etapa prévia. Há hoje uma proposta de alteração legislativa interessante, de autoria do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, né, que inclusive publicou um artigo sobre isso na coluna do Migalhas, do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, no sentido de que o juiz poderia até suspender o processo enquanto não há demonstração de que as partes tentaram chegar a alguma solução. Elas não são obrigadas a chegar a uma solução, mas elas são, sim, obrigadas a tentar. Né? Então, essa coisa de que eu não falo com o pai ou com a mãe dos meus filhos e, portanto, eu vou direto ao judiciário resolver isso, quer dizer, isso não é só uma postura infantil, como eu coloquei, isso também é um abuso do seu direito de ação. Porque você tem o dever, sim, de não abarrotar o judiciário com questões que você poderia resolver extrajudicialmente. Então, também o direito fundamental de acesso à ação tem que ser exercido de forma responsável, de forma que você evidencie que você já tentou as saídas antes, e tentou de uma forma responsável, de uma forma aprofundada. Tem muita gente que diz, não, falei com ela e ela disse que não, eu preciso, e é agora. Né? Então, é aquela postura infantil do querer tudo, do querer demais. Os pais, às vezes, assumem essa postura e eles são assim, agora eu quero, eu mando, é isso. Né? Tem muito pai que paga pensão alimentícia e diz assim, não, mas eu pago, então agora eu quero. Né? Quer dizer, esse raciocínio que confunde dois elementos que não têm nenhuma relação. Então, assim, acho que precisa ser exercido de forma responsável. E acho, como você colocou aí, de tudo que você falou, o que mais eu gostaria de destacar é o fato que você mencionou de que os advogados têm um papel fundamental nisso. Nós, advogados, temos o dever de, diante de uma situação dessa, dizer assim, mas vem cá, você procurou outra pessoa, vocês tentaram uma solução? Quer dizer, você fala, eu não falo com ela, tá bom, então deixa que eu falo, vamos tentar aqui uma solução, porque deve haver uma margem de razoabilidade que seja possível. Às vezes não há, às vezes há uma intransigência realmente absurda, mas isso até fortalece a sua futura ação, porque você vai entrar com a ação tendo demonstrado que você tentou todos os caminhos possíveis e provavelmente a solução vai ser mais favorável ao seu cliente. Então, é muito importante que os advogados se revistam desse papel de estimular o dever de renegociar pelas próprias partes e até ajudar no que for possível, em comprometimento do seu papel, que é sempre o papel de defesa do cliente, mas também participar de algum modo, ajudar de algum modo sobre isso. Perfeito. Sabe que tem um juiz antigo aqui, que eu advogo já há 20 anos, há 22 anos, tinha um juiz antigo que, né, os antigos tinham seu jeito de levar as coisas, mesmo contra a legislação. Então, audiência de alimentos, né, as partes brigando por alimentos, aí o advogado diz assim, não tem acordo, doutor, pode julgar que não tem acordo, ela quer 5 mil, eu quero 3 mil, enfim. Ele, às vezes, dizia assim, não sei se vocês ainda não sabem, não vieram aqui, mas tem uma regra aqui na minha vara. Eu não julgo ação de alimentos. Eu me recuso a julgar. Eu vou sair, vou tomar um cafezinho agora, que é a hora do meu lanche. Vocês vão se entender aqui, porque eu trabalho aqui há tantos anos, não julgo ação de alimentos. Vocês têm que se entender, se são pais, vocês sabem quanto seus filhos custam, vocês sabem quanto vocês ganham. Eu não conheço lá de vocês, vocês têm um dever aí de encontrar a solução. Não é possível que com os advogados aqui não dava, digamos, né, uma chamada e todo mundo saía e saía, ficava horas mesmo. Eles ficavam uma hora ali com o advogado, assim, vamos. E em muitos casos acabava resolvendo, nem por o dever de negociar, sabe? É isso, que a vitória judicial nessas relações, às vezes, é uma pseudo-vitória, às vezes ela traz um rancor maior do que a alegria de ter vencido, né? Ninguém fica feliz vencendo uma disputa de família, né? É mais aliviado, mas feliz você não fica. E o outro lado já se sente derrotado, humilhado, etc. E essa é uma relação onde, se você não tiver as coisas
se não tiver muita grandeza, muita frieza, se tiver as coisas mal resolvidas, tudo vai piorando progressivamente em decorrência da solidariedade social e da boa-fé objetiva. Então, acho que esse dever, já eu sustento, sou um dos defensores disso, de que esse dever já existe no ordenamento brasileiro. Claro que uma previsão legal é sempre muito positiva, porque ela concretiza isso e ela dá ao juiz a segurança de como agir. Eu sou favorável, muito favorável à defesa que faz o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, a proposta dele. Acho que ele ali teve uma sacada muito interessante, que é a coisa da suspensão do processo, porque tratar isso como condição de ação, etc., levaria à extinção do processo, talvez fosse uma medida realmente muito drástica. Então, ele propõe a suspensão do processo. Um pouquinho, Anderson, só para dizer que subiu no Instagram agora novamente, então o pessoal do Instagram está entrando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui, pessoal do Instagram que caiu, estão voltando aqui agora para a gente encerrar a live. Então, só para explicar aqui que nós estamos aqui concluindo, mas só mais últimos minutos. Então, agradecemos aí todos que estão voltando, os colegas que estão novamente entrando. E então, só para dar uma introdução disso aqui, o professor Leandro está respondendo se ele via com bons olhos ou não esta exigência legal dessa negociação prévia, essa renegociação prévia, se deve ser um dever legal imposto por lei antes da ação judicial ou não, inclusive no direito de família. Então, essa foi a minha última provocação ao professor Anderson Schreiber. Ele vai responder aqui agora para vocês. Anderson, conclua, por favor, que nossos amigos do Instagram voltaram. Olá a todos de novo. O que eu vinha dizendo eu acho, a rigor, é isso que eu defendo na tese, que a previsão legal nem é necessária, que isso já decorre do princípio constitucional da solidariedade social, artigo 3º, inciso 1º da Constituição, e da cláusula geral de boa-fé objetiva no Código Civil. Então, acho que a rigor, uma previsão legal é desnecessária, mas eu vejo com muito bons olhos a proposta do desembargador Marco Aurélio, que é limitada aos contratos, né? Mas eu vejo com muito bons olhos porque acho, e disse isso para ele, que ele teve uma sacada genial, um lampo di genio, como se diz na Itália, né? Que a proposta prevê a suspensão do processo. A suspensão do processo é uma medida mais interessante, menos drástica, menos radical do que a extinção do processo por falta de uma condição da ação. E muita gente defendia, especialmente em países estrangeiros, mas começaram a defender no Brasil, que, no fundo, a demonstração do interesse de agir, do interesse processual, só existiria se você já tentou uma solução extrajudicial e ela não foi aceita, porque só assim se configuraria a pretensão resistida que é necessária para deflagrar um processo. Só que isso levaria à extinção do processo, e a extinção realmente é uma medida drástica. Então, o desembargador Marco Aurélio teve esse lampo de gênio e previu ali no seu projeto, na sua proposta, a suspensão do processo para que as partes juntem, o autor junte a sua prova de que tentou antes. Então, pode o juiz suspender o processo, estimulando o autor a buscar uma solução, e se essa solução for resistida, ele volta ao processo e o processo segue. Então, achei uma solução muito interessante, brilhante mesmo, e apoio esse projeto. E acho isso que eu tenho dito aqui sob sua provocação, que acho que isso se aplica, sim, aos acordos do direito de família, as questões de direito de família que tenham fundamento em acordos de vontades, e a guarda é o grande exemplo, a guarda compartilhada é um exemplo perfeito. Mas eu acho que é preciso a readaptação desses acordos à nova realidade. Impõe-se, sim, o dever de negociar. De novo, independente de previsão legal, mas acho que a previsão legal, ainda que venha só para os contratos, ela pode ser aplicada analogicamente aos acordos de direito de família, e se tiver, claro, um projeto de lei para guarda especificamente, para acordos de guarda, ou acordos de alimentos, etc., pode ser muito interessante, sim, pode ser muito interessante. Ótimo, Anderson. Estou de acordo contigo também que não precisamos de lei, né? A gente sempre no direito civil constitucional não fica querendo tanto depender de lei. Eu acho que a gente pode e deve aplicar desde logo, principalmente nós, advogados familistas, aí, esse dever de renegociar, mesmo com o nosso cliente, às vezes, de cara amarrada para você falar com outra parte. Os clientes costumam, quando eu
insisto nisso, costumo dizer, doutor, você está com medo do litígio? Você está com medo de ir para a briga? Você vê aquela cultura do litígio, é muito da nossa sociedade, né? A gente tem essa cultura do litígio. Bom de briga, não bom de solução. Bom de briga. Eu falo, não é medo nenhum, mas eu sei que não é o melhor para você, né? Pro teu caso, quem sabe esperar uma resposta ao judiciário não é a melhor solução para a vida de vocês e tudo. Então, acho que tem que criar essa cultura aí, né? Seja se dá, né? Se a cultura de paz não é viável em muitos casos, porque tem essa diferença, tem isso, quem sabe criar a cultura da renegociação, eu acho que é fundamental, e nós advogados podemos ser partícipes e grandes incentivadores disso. Então, acho que por isso que eu já fico compromisso, escrevemos esse artigo juntos aí, o dever de renegociar no direito de família, para que nós, advogados, também assumamos nosso protagonismo nisso e deixemos um pouco aquela combatividade que aprendemos na faculdade de lado e temos maiores sensibilidades para melhor ajudar as partes, nossos clientes, a acertar esses litígios familiares, que muitas vezes é isso, né? Um outro olhar, é uma insistência nessas renegociações que as partes sozinhas não conseguiram ter o bom senso que é desejável, ótimo, mas às vezes precisam aí de um empurrão nisso, e esse dever pode ser fundamental. Então, acredito, vou ver aqui, eu acho que essa tua tese, Anderson, deve ser aí também cada vez mais propalada, além dos contrastes, também aqui para o direito de família, tá? Anderson, acho que já cumprimos nossa missão aqui de falar de temas aí não tão comuns nas outras lives, a gente tinha esse desafio, estava virtual, falamos de conjugalidades transitórias, dessas coabitações aqui pelo confinamento também, já conversamos agora até, já está lançado aí esse dever de renegociar no direito de família, aí a sua tese aplicada ao ramo do direito de família. Então, acredito que a gente já conseguiu aqui dar a nossa leitura, a nossa angústia, quem sabe as nossas propostas para esses temas. Passo aqui para você, também, para você, se quiser, também já ter feito as últimas considerações, se tiver um novo tema, mas a gente já cumpriu o nosso compromisso, o pessoal tem que almoçar, Anderson. Não, estou totalmente de acordo, só agradecer a todos que participaram, queridos amigos aí que você mencionou, que você estava vendo no Instagram, eu de novo, não estou vendo aqui os nomes, mas tenho certeza que tem muitas pessoas queridas aí, um abraço enorme, e dizer que foi um prazer participar, Ricardo, dessa iniciativa da BD Const, do BDFan Paraná, e, sobretudo, foi um prazer te ver, que eu estava morrendo de saudade de você, que além de ser um grande jurista, um sujeito inovador, que tem coragem de enfrentar grandes temas, como o princípio da afetividade, em que você é pioneiro, essa mente incansável aí, que está sempre pensando em coisas novas, circulando o Brasil, dando aulas, mas, além de tudo isso, você é um querido amigo para mim, um parceiro de carnaval, um parceiro de iniciativas da UERJ, o Bloco Imaginou Agora Massa, Bloco de Carnaval. Um abraço ao pessoal do Imaginou no Rio aí. Um barato, se tiver alguém aí do Imaginou assistindo, parabéns, a iniciativa de vocês é campeã, e é isso, foi um prazer te ver de novo, ver o seu rosto, que não é bonito, mas é muito simpático. Muito obrigado, Anderson. A recíproca aqui é verdadeira e sou um fã, um admirador, né? Feliz de ser teu amigo também. Que bom que a gente consegue viver as nossas afetividades virtualmente, né? Compensar essa impossibilidade momentânea física. A gente consegue aqui, pelo menos aí com o auxílio da tecnologia, trocar alguma ideia e seguir com esse diálogo que a gente tem há muito tempo. Aprendo muito com você sempre. Então, sou muito feliz em compartilhar dessas ideias contigo e também dos nossos amigos do Rio, o pessoal da UERJ, o pessoal do Imaginou, o pessoal do Fórum, são grandes parceiros aí que a gente está sempre refletindo e aprendendo juntos. Então, quero agradecer também diversos amigos aqui na live, professores, colegas de grupo de pesquisa, alunos, colegas advogados, mas não dá para falar o nome de todo mundo, que a gente não consegue, a gente é homem, né, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, a gente faz uma ou outra, né, então, hoje... Seres limitados. Ou olha para a live, ou olha para o Instagram. Eu quero agradecer aos amigos que estão aqui, dizer então que esse nosso papo aqui é muito incipiente, então está sujeito aí a ideias e também sugestões e críticas dos colegas, os nossos perfis aí sempre estão abertos para isso. Essa nossa conversa vai ficar aqui no YouTube da ABD Const, né? Quem quiser também indicar ou assistir novamente, e também vai ficar por 24 horas aqui, deve ficar no perfil da bdconst.oficial do Instagram, também é possível assistir ela dentro de 24 horas, tá? Agradeço a compreensão de todo mundo, nossos problemas técnicos, isso acontece, todo mundo aí teve
a resistência, a resiliência de ficar aqui até o final para nos acompanharmos. Então, obrigado, pessoal. Espero aí que a gente tenha conseguido transmitir algumas lições para vocês. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem bem. Obrigado, ABD Conch, obrigado, IBD Fan. Um grande abraço